A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje vamos embarcar em uma jornada fascinante através das páginas das Escrituras para descobrir as rainhas de pele escura mencionadas na Bíblia. Histórias ancestrais que foram esquecidas pelo mundo, mas que permanecem eternamente gravadas nas areias da África. A Bíblia, esse livro milenar, guarda em suas páginas os segredos dessas narrativas antigas. Hoje vamos desenterrar essas histórias que podem ter sido esquecidas pelo resto do mundo, mas que revelam a riqueza e diversidade do povo de Deus ao longo da história. Preparem-se para uma jornada cinematográfica através do tempo, enquanto descobrimos a história de nossos ancestrais africanos e de pele escura segundo as Escrituras Sagradas. Antes de mergulharmos neste conteúdo extraordinário, deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para não perderem nenhum dos nossos próximos vídeos. Temos muito conteúdo fascinante chegando para vocês. Agora, vamos navegar nesta jornada incrível e desvendar a história que a Bíblia nos conta sobre essas mulheres extraordinárias. Segundo as Escrituras, todas as pessoas dos dias atuais são descendentes dos 3 filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé. Isso inclui indivíduos de pele escura e africanos, cuja linhagem pode ser traçada até Cam, um dos filhos de Noé. Sem e Jafé são irmãos de Cam, representando respectivamente os povos semíticos, árabes, judeus, sírios e os jafetitas, europeus e asiáticos. A Bíblia identifica Cam, filho de Noé, como o progenitor dos povos africanos e de pele escura. O nome de Cam está consistentemente associado à África, e o livro de Salmos o conecta aos antigos egípcios. É interessante notar que as tradições judaicas antigas e outras também atribuem ancestralidade africana a Cam. O conceito dos filhos de Cam consistentemente aponta para regiões, áreas e povos africanos. Além disso, o nome Cam significa queimado ou escuro, em hebraico, aramaico e outras línguas antigas, fazendo alusão à cor de seu cabelo e pele. No capítulo 10 do livro de Gênesis, especificamente entre os versículos 6 a 14, podemos explorar a árvore genealógica de Cam, também conhecida como os povos camitas. O livro menciona os filhos de Cam, Cuxi, que se tornou pai de muitos povos africanos, e Misraim, que se tornou pai dos antigos egípcios. É importante notar que árabes, judeus, sírios e outros se referem ao Egito como Misraim, porque foi assim nomeado por seu fundador. Put, também conhecido como Fut, e Canaã, o pai dos cananeus, também são filhos de Cam. Canaã refere-se tanto a um lugar quanto a um grupo de pessoas. Além disso, Cuxi, o primeiro filho de Cam, deu origem a vários países e povos, incluindo os etíopes. Os etíopes e o povo da Núbia, anteriormente conhecido como o Reino de Cuxi, compartilham a mesma origem. Estes são países e grupos de pessoas significativos, e sua ancestralidade pode ser rastreada até Cuxi. Vale mencionar que o povo da Samaria, que se acredita ter descendido de Nimrod, filho desobediente de Cuxi, são considerados originários da antiga Babilônia. Além disso, indivíduos do sul da Índia, bem como populações de várias partes da África, como malienses, eritreus, quenianos, congoleses e povos do Gabão, são considerados como tendo herança cuxita. No contexto bíblico, o termo Cush é frequentemente associado com Etiópia, Sudão e África, significando Etiópia ou negro em sua língua original. Canaã e Misraim também eram filhos de Cam. Misraim é considerado o ancestral dos antigos egípcios e muitas pessoas do norte da África, incluindo os tuaregues e berberes de pele escura. Povos semíticos como arameus, árabes e israelitas se referem ao Egito como Misraim. No Salmo 78, versículo 51, é mencionado que Deus feriu os primogênitos no Egito, os primeiros frutos da virilidade, nas tendas de Cam.
Ele também teve um filho chamado Pute, ou Fut, nascido depois de Misraim. Pute deriva de uma palavra que significa marco e pertence a caçadores de clãs na África. Pute é considerado o pai dos líbios negros e vários outros povos africanos. Sobre a infame maldição de Cam, ou maldição de Canaã, muitas pessoas interpretaram erroneamente a narrativa em Gênesis capítulo 9. A Bíblia relata que quando Noé ficou embriagado, seu filho Cam não o ajudou, mas em vez disso, zombou de seu estado nu e bêbado para seus outros irmãos. No entanto, este texto pode ser interpretado de múltiplas maneiras, e não é o ponto focal desta narrativa. Noé colocou uma maldição em um dos filhos de Cam, Canaã. Embora as ações de Noé possam parecer exageradas, era uma questão grave desrespeitar o próprio pai durante aquele período, quase como um dever religioso. Embora a embriaguez de Noé pareça ter sido acidental, resultando de sua descoberta do vinho feito de uvas, que nunca havia sido feito antes, ele inconscientemente ficou embriagado. Como consequência, Deus não o puniu. Não, é essencial reconhecer que Cam e seus outros 3 filhos, Cushi, Misraim e Pute, são todos considerados progenitores de várias populações africanas e de pele escura. A Bíblia, através de seus relatos genealógicos, conecta esses indivíduos aos povos antigos da África, incluindo os egípcios, etíopes e outras nações africanas. No entanto, é importante abordar essas narrativas com uma compreensão de seu contexto histórico e cultural, pois eles representam perspectivas e crenças antigas. É digno de nota que a Bíblia não é a única fonte histórica ou antropológica para entender as origens e história dos povos africanos e de pele escura. Estudiosos e pesquisadores recorrem a uma ampla gama de disciplinas, incluindo arqueologia, linguística, genética e tradições orais, para montar a complexa tapeçaria da história humana. À medida que nosso conhecimento do passado continua a evoluir, é crucial engajar-se em pesquisa e diálogo contínuos para obter uma compreensão mais matizada das origens, migrações e desenvolvimentos culturais dos povos africanos e de pele escura. É crucial enfatizar que interpretar a Bíblia de uma forma que sugere que os povos africanos foram amaldiçoados é um grave erro e uma interpretação equivocada. O indivíduo que é amaldiçoado na Bíblia é Canaã, o neto de Cam, e não todos os povos africanos. Cam, que se acredita ser o ancestral de pessoas na África e sul da Índia, nasceu antes do dilúvio e viveu uma vida notavelmente longa comparada à maioria das pessoas. Ele teve a oportunidade de testemunhar a 5ª e 6ª gerações de sua família e ancestrais. Interessantemente, similar ao seu irmão Sem, Cam também viveu cerca de 600 anos, ou possivelmente ainda mais. Embora a idade exata de Cam não seja especificada na Bíblia, é provável que ele tenha vivido pelo menos 600 anos. A localização do local de sepultamento de Cam permanece incerta, com várias teorias e estudos sugerindo diferentes possibilidades. Alguns propõem que seu túmulo poderia estar na Etiópia ou até mesmo na Núbia, enquanto outros sugerem a Mesopotâmia, onde viviam os sumérios. No entanto, a crença predominante é que o túmulo de Cam está na África, especificamente no Sudão ou Etiópia. Alguns até especulam que ele pode estar enterrado no Egito, uma terra conhecida por seus segredos antigos e as descobertas contínuas de enterros milenares. O livro de Jubileus fornece detalhes adicionais sobre os anos posteriores de Cam e os eventos envolvendo a família de Noé e as linhagens de Cam, Sem e Jafé. Este manuscrito judaico antigo, que era considerado autoritativo antes e durante o tempo de Cristo, descreve o desgosto de Cam quando seu filho mais novo, Canaã, escolheu se estabelecer na terra de Sem, que agora é conhecida como Israel. Cushi, outro filho de Cam, discordou do desejo de Canaã de reivindicar aquelas terras para si mesmo.
Segundo o livro de Jubileus, Cam, Cuxi, Misraim e outros não apoiaram a decisão de Canaã de residir no território de Sem, pois acreditavam que as terras na África eram destinadas aos descendentes de Cam. Apesar de suas objeções, Canaã escolheu permanecer na terra contra os desejos de seu pai e irmão. No livro de Jubileus, é mencionado que Cam foi a primeira pessoa a estabelecer uma cidade e região após o dilúvio. Ele nomeou o lugar Maletaloque, em honra de sua amada esposa. É importante abordar esses textos antigos com consideração cuidadosa de seu contexto cultural e histórico. A Bíblia fornece uma narrativa complexa e multifacetada, e é crucial evitar interpretações errôneas que perpetuem crenças equivocadas ou associem injustamente maldições com grupos inteiros de pessoas. Ao estudarmos essas narrativas, descobrimos que a Bíblia reconhece e celebra a diversidade dos povos que Deus criou. As rainhas e princesas de pele escura mencionadas nas Escrituras não são personagens secundárias, mas figuras importantes na história da salvação. Podemos pensar na rainha de Sabá, que veio de longe para ouvir a sabedoria de Salomão. Jesus mesmo a mencionou como exemplo de alguém que buscou a verdade. Esta rainha, provavelmente etíope ou do sul da Arábia, demonstrou uma fé e curiosidade espiritual que superaram muitos do povo de Israel. Também temos a mulher etíope mencionada em Números, com quem Moisés se casou, causando ciúmes em Miriam e Arão. Deus mesmo defendeu esta união, mostrando que ele não faz acepção de pessoas baseada na cor da pele. A história de Agar, a serva egípcia de Sara, também revela como Deus se preocupa com todos os seus filhos, independentemente de sua origem étnica ou social. Deus ouviu o clamor de Agar no deserto e fez dela mãe de uma grande nação. Estas narrativas nos ensinam que, desde o início, o plano de Deus incluía pessoas de todas as tribos, línguas e nações. A genealogia de Jesus Cristo inclui Tamar e Raabe, mulheres que não eram israelitas de nascimento, mas foram incorporadas na linhagem messiânica. Rute, a moabita, que escolheu seguir Noemi e o Deus de Israel, tornou-se bisavó do rei Davi e ancestral de Jesus. Sua história mostra como a fé e a lealdade transcendem barreiras étnicas e culturais. A Bíblia consistentemente apresenta um Deus que ama toda a humanidade e que trabalha através de pessoas de todas as origens para cumprir seus propósitos. As rainhas e mulheres de pele escura nas Escrituras são testemunhas dessa verdade universal. Quando olhamos para essas histórias com olhos corretos, vemos que elas não diminuem ninguém, mas elevam a dignidade de todos os seres humanos como criados à imagem de Deus. Elas nos lembram que o reino de Deus sempre foi diverso e inclusivo. Meus irmãos, estas narrativas bíblicas nos ensinam sobre a beleza da diversidade humana e como Deus usou pessoas de todas as origens para cumprir seus propósitos. As rainhas de pele escura na Bíblia não são apenas figuras históricas, mas exemplos de fé, coragem e sabedoria que continuam a nos inspirar hoje. Que possamos estudar essas histórias com reverência e gratidão, reconhecendo que fazemos parte de uma família global unida pela fé, não dividida por diferenças superficiais. Que a paz do Senhor seja com todos vocês. Se este estudo enriqueceu sua compreensão sobre a diversidade bíblica, curtam este vídeo, se inscrevam no canal para mais estudos aprofundados e compartilhem com aqueles que também desejam conhecer melhor a riqueza das Escrituras. E lembrem-se, a Bíblia celebra a diversidade da criação de Deus e nos chama para amar e valorizar todos os seus filhos. Até o próximo vídeo. Permaneçam firmes na fé e no amor fraterno.